Por acaso, você conhece alguém ou você tem costume de viajar de avião para alguns lugares com fusos horários muito diferentes de maneira abrupta? Sente que o seu corpo, de repente, não consegue se adequar ao novo lugar de destino, causando dificuldade para dormir, se alimentar, ir ao banheiro? Se sim, você está sujeito a ter jet lag. Já ouviu falar disso? O termo jet lag se refere às horas de sono irregulares que podem confundir o nosso relógio biológico, responsável por equilibrar o nosso metabolismo. Tá confuso ainda? Calma. Para falar sobre esse fenômeno, a gente recebe na nossa casa a otorrinolaringologista, a doutora Dari Pussi. Seja muito bem-vinda, Dari! Quando a gente fala jet lag, fala assim, nossa, é chique isso daí, eu não sei o que é, Sim, não é? As é pessoas verdade. ficam confusas. Seja bem-vinda. Muito obrigada. O que é o jet lag? O jet lag basicamente é quando a gente está num local onde a gente está acostumado com aquele horário e a gente atravessa pelo menos 2, 3 fusos horários e a gente tem essa dificuldade que você comentou de conseguir se adaptar, de conseguir dormir, de conseguir se alimentar, às vezes pode dar um enjoo, uma dor de cabeça, ter alguns sintomas gastrointestinais, que nem você comentou, até você conseguir se ajustar de novo naquele fuso horário que chegou diferente. A gente geralmente pensa isso quando faz uma longa viagem, por exemplo. Exatamente. Geralmente acontece dessa forma, que É o seja mais avião conhecido. ou até mesmo ônibus, né? Exato. Muita gente vem pra cá, por exemplo, pra Aparecida, enfrenta, sei lá, 20 horas de viagem ou até mais. Isso também pode acontecer. Também acaba interferindo. Não chega a ser, depende, né? Brasil também a gente tem fusos horários diferentes. Então isso pode interferir sim, mas geralmente seria mais aquele cansaço, talvez, de uma noite mal dormida. Mas isso não seria o jet lag. Não, ainda o jet lag. O jet lag que a gente fala, nessa parte, seria muito mais atravessar pelo menos 2, 3 fusos horários. Tem que ter esse conceito. Agora, a hora que a gente coloca um conceito diferente que a gente trouxe com o termo jet lag para a área do sono, aí isso muda um pouquinho. Então, o que seria esse jet lag social? Que é isso, né? O jet lag social, o que é? É um desajuste que a gente tem entre os horários durante a semana e os horários do final de semana. Então, a gente tem a tendência de, durante a semana, dormir em horários, né, que tem que dormir, porque no dia seguinte vai acordar cedo, tem que trabalhar, escola, enfim. Só que aí nos dias livres a gente está mais relaxado e a gente tende a obedecer o nosso ritmo biológico. E a gente tem um bom exemplo que vai ser esse final de semana, que muita gente de repente vai emendar, que seja a segunda ou a terça, né? Ou o final de semana todo. Sim. E aí o pessoal fala assim, o que você vai fazer? Ah, eu vou dormir tarde, vou acordar tarde. É mais ou menos isso, né? Isso. Mas na quarta-feira tudo volta ao normal. E aí os sintomas vêm com tudo. Vem com tudo. E isso pode trazer alguma disfunção pra gente? Com certeza. Isso quando são momentos pontuais, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem e tal, o teu corpo tende a entrar naquele ritmo de novo e a tendência é que você vai se acostumar. E não vai trazer tantas consequências para a saúde. Agora, quando todas as semanas a gente faz isso, tem aquele horário regular e aí chega final de semana, em vez de acordar às 6, 7, vai acordar ao meio-dia, aí é como se a gente estivesse atravessando vários fusos horários todas as semanas. E aí você não consegue sincronizar nunca o teu ritmo biológico com o horário. E aí, o que pode ocasionar para a nossa saúde, por exemplo? Os principais fatores que a gente pode ter de consequência do jet lag social vão ser parte de saúde cardiovascular, então a gente aumenta risco, por exemplo, de infarto, doenças ateromatosas que a gente fala. A gente pode ter as consequências também, principalmente ganho de peso, obesidade, o diabetes mellitus também tipo 2 também tem associação, e isso já são bem estabelecidos na literatura. Tem algumas outras coisas que a gente tem estudado mais, as alterações do humor, então risco maior às vezes de depressão, de uma ansiedade. A questão também que a gente acaba abusando um pouco mais dos estimulantes, acaba precisando mais do café, algumas pessoas abusam um pouquinho mais da bebida alcoólica. Outras consequências importantes, dificuldade às vezes de aprendizado nos adolescentes, que sofrem bastante com isso. E também vai interferir até na sua questão da alimentação, porque a gente vai interferir nos horários e vai também ter uma tendência a parte da alimentação de querer algo mais calórico, de algo mais recompensador. E aí a gente volta para a questão também ali do peso. E aí volta de novo para essa questão, né? As pessoas que geralmente mudam de carga horária de trabalho, que a gente sabe que tem muita gente que trabalha à noite, por exemplo. Sim. E aí acaba tendo que dormir durante o dia. Isso também acaba sendo um jet lag social? Sim, acaba interferindo porque assim, ele não consegue nunca estar num ritmo, porque nós humanos fomos feitos para dormir à noite e durante o dia estar funcionando.
Mas nossa sociedade virou 24/7, então não tem jeito, a gente precisa dessas pessoas que nos ajudam nesses momentos. Só que elas vão sofrer mais esses impactos, principalmente porque isso é mais crônico para eles e de uma forma muito mais impactante. Então eles são um dos principais afetados por essa questão do jet lag social. Nossa, como prejudica a saúde, né? Sim, muito. Doutora, o Léo tem perguntinha. Vamos lá, Léo. Tenho uma perguntinha. Eu passava por isso, porque quando eu cobria a folga, por exemplo, de um cozinheiro da madrugada num hotel, e eu tinha que estar ali às 10 da noite para trabalhar até às 7 da manhã, nossa, eu ficava a semana inteira quebrada, assim, minha semana destruía, né? Mas assim, quando a gente vai viajar, tem um fuso horário de 12 horas, a gente precisa de um tempo para poder se adaptar àquele novo horário, né? Sim. E nesse caso, se eu pego um feriado como um carnaval, quantos dias eu preciso para me adaptar a essa nova realidade, porém curta? Então, isso varia bastante. Você colocou, por exemplo, uma questão de uma viagem. Quando a gente vai fazer uma viagem, o ideal é que na semana antes dessa viagem você vá tentando ajustar devagarinho o teu ritmo para aquele horário. E aí você vai sair um pouco do horário que você está hoje, né? Agora, por exemplo, quando é festa, alguma coisa assim, é um pouquinho mais difícil da gente conseguir fazer isso e a tendência é ter essa parte de compensação. Se tiver uma oportunidade no dia seguinte de fazer um cochilo, alguma coisa para você tentar compensar essas horas que você perdeu de sono. Mas o débito a gente nunca vai pagar 100%. Complicado. E isso, por exemplo, de viagem, se você vai para algum país que seja, que você sabe que tem essa diferença de horário, de repente é interessante você, por exemplo, eu tô com fome e aí eu tô olhando no relógio, lá no país são 10 da manhã, não dá para eu almoçar. O ideal é você esperar dar a hora do almoço daquele lugar. Não de uma forma abrupta, mas se você for aos pouquinhos, colocando 15 minutos, meia hora, cada dia que você vai se aproximando da viagem, você consegue sentir um pouco menos esse impacto. E quando a gente não tem o que fazer, no caso das pessoas que trabalham assim, o que a gente pode para tentar melhorar a qualidade de vida, para que a gente não fique assim, porque vai adoecer uma hora ou outra. Sim. Então, assim, normalmente o que é o mais preconizado é que a gente tente ter os mesmos horários durante a semana e os dias livres, então durante o final de semana. É difícil no dia a dia a gente conseguir ser, né? Porque às vezes você pensa, poxa, eu vou ter que acordar 6 horas da manhã no sábado, no domingo também, meu dia livre. Né? Mas a tendência é que você não desajuste muito, então não passar muito assim de uma meia hora, uma hora, esse seria o ideal para você não dar tanta diferença e teu corpo sentir tanto esses impactos. Outras coisas também que são importantes para a gente cuidar, os horários de alimentação. A gente também tem a tendência de no final de semana ir almoçar mais tarde, 3 horas da tarde, às vezes isso também ajuda a gente a ter esse desajuste. Exposição à luz do sol, isso é importantíssimo. Durante o dia a gente precisa, e hoje nos nossos ambientes de trabalho, tudo, a gente acaba ficando mais sem a luz natural. Então, principalmente final de semana, daí que são os dias livres, tenta se expor bem à luz do sol, que é um marcador importante para a gente entender nosso ritmo biológico, isso vai impactar. Então, outras coisas que a gente pode fazer, por exemplo, também, final do dia, isso tanto final de semana quanto durante a semana. Chega em casa, vai relaxando, luzes mais amarelas, tira essa luz branca ali, abajur, tira celular, isso é uma das coisas mais importantes. Atividades que ajudem a gente a relaxar, porque a gente também tem que se preparar para dormir. E a gente fica, eu acho que é nessa coisa, você falou um pouco das escalas dos trabalhos, mas eu acho que a gente acaba se cobrando muito também e a gente desliga muito mais tarde. Sim. E acho que todo mundo está sofrendo um pouco disso sem perceber. Às vezes, mas Abiane, mas eu acordo todos os dias quase o mesmo horário, tá? Mas qual é a qualidade do seu sono? Como é que você está dormindo, né? Como é que a gente está indo deitar, né? Pensando no que eu tenho que fazer amanhã, nos compromissos, na conta que não deu para pagar, na criança que está com problema na escola. Sim. E isso acaba deixando a gente num jet lag também, né? É, porque você vai acabar atrasando o teu horário de sono, então você vai estar sempre privado de sono, né, Abi? Porque você não vai conseguir... É difícil você chegar na cama, não, agora é hora de dormir, beleza, vou pagar tudo, tô dormindo. Não, você tem aquele preparo, aquele tempo de você deitar na cama, de trazer aquele relaxamento para você realmente adormecer. E isso impacta diretamente na qualidade do sono. Quem nunca ficou durante a noite lá, às vezes acorda, eu não posso esquecer isso amanhã. Tá? Então, tudo isso acaba atrapalhando a nossa qualidade de sono. E o jet lag social tem muito disso como um sintoma. Nossa, minha qualidade de sono nunca tá legal, eu nunca tô bem 100%, eu nunca tô com aquela energia, com aquela...
né? Aquela sensação de que estou ótimo, vamos lá, vamos trabalhar, vamos, né, estudar. Você está sempre mais cansado. Então, isso é uma das coisas que impacta bastante a nossa qualidade de vida, no geral. De vida. Você tem sentido que os pacientes têm chegado, geralmente assim, muito fadigados? Cada vez mais. Cada vez né? mais, Nossa sociedade acaba exigindo cada vez mais isso da gente, né, Abby? Todo mundo quer que você trabalhe, estude. Cada vez mais tem coisas novas que você tem que estar aprendendo e fazendo. Aí você precisa fazer atividade física, aí você precisa, então, ter todas essas funções. Não é fácil a gente conseguir adequar. E geralmente quem sofre é o sono, que ele vai diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. Então, minha gente, parece muita tarefa, né, por dia, mas acho que se a gente se organizar para tentar planejar um tempinho para o descanso, um tempinho para atividade, para família, para comer bem, né? Exato. A gente já vai evitar de ter esse tipo de doença, que seja obesidade, um diabetes, um problema cardíaco. É um conjunto de fatores, né? E o principal é a gente lembrar que o sono, ele é importante para a gente ter saúde. Né? Então, que a maioria das vezes ele é negligenciado e a gente acaba, não, eu preciso fazer isso, eu preciso só estudar mais isso, tá? E o sono vai indo cada vez mais de cantinho. Com certeza. Tem perguntinha do WhatsApp pra você, vamos lá. Vamos lá. Bora lá, temos perguntinha do WhatsApp. Aê, foi. William Prado, boa tarde. Eu trabalhei 10 anos à noite. Depois de 3 anos estou chegando em casa no máximo às 18 horas. Esse ano trabalho até às 23. O que posso fazer para melhorar a qualidade de vida? Muito obrigado pela pergunta, William. São muitos anos, né? Dormindo muito tarde. Sim, essas pessoas acabam tendo mais impacto realmente na saúde, porque ficou muitos anos dessa forma, né? Hoje, que pelo que eu entendi, ele vai chegar por volta da meia-noite em casa, né? São importantes coisas que é um pouquinho muito melhor do que ele tinha antes, mas para ajudar a melhorar a qualidade de vida dele, ele vai ter que ter alguns impactos na manhã, para que ele consiga ter pelo menos, a gente recomenda que tenha pelo menos 7 horas ali de sono, né, pela questão de uma qualidade melhor. Então ele vai chegar, ele tem que já tentar atividades relaxantes, então não pode chegar, acender um monte de luz, comer muito. Tem que ser uma alimentação bem leve. Geralmente quem trabalha à noite tem essa tendência de estar com fome e querer abusar um pouquinho na alimentação, coisas mais pesadas. Então a alimentação tem que ser bem leve, nada de tomar muito líquido também, nada de tomar café estimulantes, porque isso também vai impactar na qualidade do sono desse horário. E aí chegar em casa, já ir tentando relaxar, se der, toma um banho, ajuda a fazer sempre aquela mesma rotininha, aí vai pra cama e cuidado com o horário da manhã, porque provavelmente vai ter filho, vai ter alguma coisa que aquele horário da manhã vai impactar. Então, às vezes, até colocar alguma coisa para não incomodar o barulho de manhã cedo e não acordar, às vezes colocar aqueles pluguezinhos de ouvido, pode ser uma alternativa. A esposa vai ter que acordar, vai ter que acender uma luz ou outra, às vezes um tapa-olho pra gente não ter a luminosidade. São coisinhas que tem que ir tentando ajustar e conversar muito também com a esposa, para conseguir ajustar a rotina ali e que ele consiga ter pelo menos esse mínimo de horas. Pelo menos as 7 horas por noite dormida. Fazer um acordo com a família, né? É ajustar a rotina da família, isso é super importante. Legal. Muito obrigada por hoje. Imagina, eu acho obrigada. que cada vez que a gente vai conhecendo mais, a gente vai entendendo como a nossa saúde é prioridade e como coisas que parecem pequenas fazem uma diferença gigante no final da conta, né? Com certeza. Minha gente, então aproveite para ver a qualidade do seu sono, como você tem dormido, se alimentado, seus tempos, sua cabeça, viu? Se ficou com alguma dúvida, faz o seguinte, manda mensagem para ela no Instagram, fala que viu a doutora aqui, ó, @doutora, daí DRA, Dari. É Dari ou Dari? Dari, viu? Belezinha. Com H, DH e Y no final. Um beijo para você. Muito obrigada. Ótimo final de semana. Igualmente para você.